Nós vamos ter o jejum de Daniel em breve. Mas o Espírito Santo só vem quando ele abriu o templo. Primeiro ele fez milhares e milhares de sacrifícios, holocaustos. E depois ele fez... Aí, quando ele acabou de orar, diz o texto sagrado, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Quer dizer, o fogo desceu, o fogo descer. Tampouco foi por causa do templo que estava sendo inaugurado, ou do ouro que havia no templo. Não. O fogo desceu, minha amiga, meu amigo, por alguma razão. O fogo não desce para nada. Se não tem nada, ele vai queimar o quê? Então, não tem nada. Então, o holocausto e os sacrifícios. O que eram os holocaustos? O que era o holocausto e os sacrifícios? Eram ou simbolizavam, tipificavam, representavam o povo no altar de Deus. Quando o povo se entrega 100%, coloca a sua vida no altar 100%, então o fogo do Espírito vem sobre este povo. Que foi o que aconteceu na época de Salomão. Então o fogo desceu, não foi porque era o templo. O fogo desceu não era porque havia uma oração bonita. O fogo desceu não era por causa das ofertas de ouro que havia dentro do templo. Não! Foi por causa daquilo que representava a vida do povo no altar de Deus. Quer dizer, o povo, através dos seus sacrifícios, estava retornando para Deus. Então, a resposta de Deus foi o Espírito Santo. E diz o texto que a glória do Senhor encheu a casa. A glória, a casa estava lá, bonita, beleza, mas a glória não tinha enchido a casa ainda. Essa é a minha fé no templo de Salomão. Não é por causa desse templo, dessa réplica que nós estaremos inaugurando, que o fogo de Deus vai descer. Não é por causa do templo, sacrifício de todo o povo da Universal e outras pessoas também de outras igrejas têm também trabalhado com isso, no sacrifício. Não é por causa do templo, da beleza do templo, das autoridades, mas por conta do que se altar. E o altar é para quê? Para que serve o altar? O altar é um lugar alto. Define-se um altar como um lugar alto onde se faz sacrifícios a Deus. Então, sempre que Abraão, Isaac, os patriarcas tinham contato com Deus, eles erigiam um altar de pedras e ali derramavam azeite e ali eles tinham tido um com Deus. Então, o altar é o lugar que santifica a oferta. Mas oferta? É oferta. A oferta é dinheiro. É aquilo que se coloca em termos econômicos. Mas aquilo simboliza. Aquilo para nós é dinheiro. Para o ser humano é a vida do ofertante. Representa a vida do ofertante. Então, quando a pessoa faz o sacrifício, coloca no altar, então vem a resposta de Deus, porque não por causa da oferta, Deus vive, né, do louvor daqueles que foram salvos, que são as almas salvas. Então a oferta, o altar representa Deus e a oferta, o ofertante no altar. Então o templo trazia ou encerrava e o homem, o ser humano, a criatura, tinha encontro com Deus, ou tem encontro com Deus. É muito forte, né? Quer dizer, antes do pecado, não havia oferta, não havia sacrifício, não havia fé, não havia... Nada disso havia.
Não havia igreja, não havia templo, não havia nada. Arrancar de dentro de si o seu filho e enviá-lo como este ser humano pudesse ter uma porta, um caminho, um canal para entrar no templo, no Santo dos Santos. É muito legal isso, né?